Mas quando a gente vai falar de evangelho, a gente se lembra desse camarada aí. Essa não é uma foto dele, claro, é uma representação de Paulo. Mas quando a gente fala sobre pregação do evangelho, Paulo é a máxima. Porque Paulo sozinho, ele fez muito. Mas Paulo não fez somente sozinho. Ele foi agregando o quê? Pessoas para pregar o evangelho. E Paulo foi à Macedônia, foi à Ásia. Paulo foi a Roma. Paulo, queridos, ele fez isso a pé, ele fez a cavalo, ele fez de navio, ele passou por naufrágios. E ele foi conquistando pessoas e sendo perseguido pelos próprios judeus, que eram contra o evangelho que Paulo pregava, sobre o Cristo, o que um dia Paulo também pregava da mesma forma, e chegava a perseguir cristãos. Mas Paulo, nessa jornada e caminhada, ele vai escrevendo cartas. Porque, por exemplo, quando Paulo passa por Tessalônica, e depois ele sai de Tessalônica, um ano depois ele recebe notícias de Tessalônica. Então ele precisa escrever a Timóteo, que por lá estava, sobre Tessalônica. Olha, envie isso para os irmãos. E Paulo foi passando, e Paulo foi em Éfeso, escreveu algumas cartas. Paulo ele ficou preso por 2 anos em Roma, mas numa prisão domiciliar. E essa viagem até Roma foi uma tragédia, porque eles saíram. Paulo, por pregar o evangelho, os judeus perseguiam. E se você abre no livro de Atos, a partir do capítulo 17, você percebe que os judeus queriam matar Paulo. E arrumaram uma confusão para Paulo, que os romanos levaram Paulo preso. Mas nessa viagem de navio, o navio naufraga. Mas Paulo, durante esse processo todo, toda oportunidade Paulo tinha de pregar o evangelho. Inclusive nesse ato que acontece do naufrágio, e na ilha de Malta, Paulo é picado por uma serpente, nada lhe aconteceu. Então Deus usava Paulo para abençoar pessoas de formas assim extraordinárias e fantásticas. E aí, quando eu leio os evangelhos, Jesus diz: olha, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Vocês podem tomar veneno que vocês não morrerão. A promessa de Jesus, ela se cumpre muito na vida de Paulo. E Paulo está sendo preso, e Paulo está cantando e louvando a Deus dentro da prisão, convertendo o carcereiro. Eu vi uma frase essa semana que eu achei bem interessante. E pensa comigo aí, se tirasse todas as coisas que você reclama da vida, o que seria de você? O que sobra aí? Então, enquanto a gente reclama por coisas tão simples, uma simples chuva que vai estragar o meu penteado, e a gente às vezes amaldiçoa por isso, porque está molhando tudo, Paulo está louvando a Deus dentro da prisão, com correntes nos pés, preso, perseguido. O certo é que Paulo, ele vai escrever uma carta. Mas essa carta ela é tão importante porque vai ser a última carta que Paulo vai escrever. Porque Paulo agora, a mando de Nero, ele está preso em Roma pela 2ª vez. E agora é dentro dessa prisão que ele escreve a Timóteo. Mas Paulo, e eu convido você a abrir na 2ª carta aos Timóteos, para te ajudar aí, ela está depois da 1ª carta de Timóteo. 2ª carta de Timóteo, Paulo está no fim da sua vida, da sua jornada. Paulo sabe que o fim está próximo. Paulo sabe que tudo que ele pôde fazer pelo evangelho está feito. Mas o que acontece? Nessa fala desse texto de Paulo, Paulo diz assim, no capítulo 4, convido você, 2 Timóteo capítulo 4, versos 9 e 10, que diz o seguinte, eu leio na Nova Tradução, linguagem de hoje: venha me ver logo que puder, pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Quando você lê o contexto do capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo vai dizendo que ele já tentou a sua defesa diante de Nero. E a primeira defesa ele diz: ninguém estava comigo, todos me abandonaram. Apenas Lucas está aqui. E Paulo, nesses tempos de prisão, Paulo está se lembrando de muita gente. Os finais das cartas de Paulo sempre são: olha, traga fulano com você,
traga a minha capa, eu preciso dos meus livros. Olha, tal pessoa está em tal lugar. Paulo está sempre se conectando, e a preocupação de Paulo com a igreja. Imagine o pastor Denilson, o pastor dessa igreja, na prisão, injustamente, claro, perseguido pelo evangelho, escrevendo: olha, igreja central, cuide da Vanessa. Olha, o Cassiano, a família dele está precisando de oração. Então Paulo tem um amor por essas pessoas, e Paulo chama Timóteo meu filho, porque é filho espiritual de Paulo, Timóteo. Mas o que ele está dizendo? Demas me abandonou porque ele se apaixonou pelo mundo. Em algumas versões, ele se apaixonou por esse século. Mas o abandonou aqui, nesse termo que está sendo usado aqui, ele me deixou em uma situação muito complicada aqui. E eu estou preso e sozinho. E a gente já vai discorrer a continuação desse capítulo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando Demas se apaixona por esse mundo, e a gente fala: esse mundo é bonito. Se você é um viajante pelo mundo e já conheceu outros lugares, tem lugares muito bonitos, né, aqui nesse mundo. E aí na tela estão algumas partes: Colorado, no Arizona, as cavernas da Chapada Diamantina, o continente africano com as suas belezas de animais naturais, as praias do Caribe. Mas quando Demas se apaixona por esse mundo, não é sobre isso que Demas está dizendo. Não são sobre essas coisas do mundo, essas belezas naturais que ainda com o pecado, depois do dilúvio, foi se lapidando uma natureza diferente. A paixão de Demas não é sobre esse lugar, porque ele volta para Tessalônica. E a Tessalônica atual, ela ainda tem ruínas da Tessalônica dessa época. E aí está um fórum romano. Por quê? Porque Tessalônica, ela está sendo governada por Roma. Essa emancipação de Tessalônica, ela acontece muito tempo depois. Enquanto isso, é Roma que está onde? Em Tessalônica. E aí, quando você olha as escavações, e a história vai mostrando os lugares onde os romanos tinham as suas construções, e esse é o Arco de Galério. Galério foi um imperador de Roma, no ano 304 a 311. E ali conta um pouco da história e das vitórias de Galério. Então, a Tessalônica do tempo de Demas, ela é uma cidade portuária. Estima-se que quase 200 mil pessoas já viviam por ali. Era um grande centro. Mas por ser um grande centro, muitas religiões também chegavam até Tessalônica. Você tinha ali deuses egípcios também sendo adorados, como Osíris. Você tinha deuses romanos como Júpiter, Marte. Você tinha deuses asiáticos sendo adorados. E também tinha cultura, porque o imperador se colocava como algo divino. As pessoas também cultuavam o imperador. Mas em Tessalônica existia um deus específico chamado Cabiros. E a mitologia desse deus Cabiros conta que ele era irmão de trigêmeos, e ele foi perseguido por os dois irmãos e morto por ele. Mas Cabiros era alguém que fazia muito pelos pobres. E Tessalônica, nesse período de Demas, de Paulo, era uma cidade que ainda os abastados viviam muito bem, e os menos abastados e os pobres não. Essa história parece que não é tão longe de nós assim. Mas o povo sofria muito, então Cabiros para eles era alguém que representava muito. Por quê? Porque ele também, ele olhava para os pobres. Mas quando Roma chega em Tessalônica, eles colocam que César é a própria encarnação de Cabiros. E aí, meu amigo, a minha chance de pedir para algum Deus me ajudar ficou em César, em Roma. Então eles eram assolados por isso. E agora Demas, por ter se apaixonado por esse mundo, Demas volta para Tessalônica e abandona Paulo. Essa é a Tessalônica atual. A área metropolitana de Tessalônica é de quase de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas. A cidade de Tessalônica tem 300 mil pessoas hoje. É um grande centro. Em 1917, Tessalônica foi incendiada e ela foi toda reformada. E assim é Tessalônica hoje. Essa não é a Tessalônica de Demas ainda, mas ele já estava apaixonado por aquele centro. A Bíblia não relata se Demas voltou,
Mas eu quero perguntar para você hoje, que mundo que é esse que você vive hoje? E por que tantas pessoas deixam os caminhos de Deus para amar o presente mundo assim como Demas? Esse é o mundo que vivemos. Eu quero apresentar para você algumas coisas do mundo, porque às vezes a gente se esquece. Por que a gente se apaixona tanto por esse mundão velho de guerra, como alguns dizem, né? Por que os jovens, né? As pessoas falam, os jovens estão deixando a igreja. Não é só jovens não, amigo. É do juvenil até o idoso. Esse discurso que os jovens abandonam a igreja, ele começa muito cedo. Muito cedo. E vai até a idade tenra. E a gente vai vendo que as pessoas cada vez mais têm se apaixonado por esse mundo. E aí estão algumas cenas atuais de como está o mundo. Com suas enchentes, com suas guerras. E para começar esse show de como está o mundo hoje, nós precisamos entender primeiro uma coisa: quem é o governante desse mundo? Porque nas palavras de Cristo Jesus, que está aí, que você está lendo, está dizendo que o príncipe desse mundo será julgado. Quem é ele? Satanás. Ele é o príncipe desse mundo. Então, quando eu saio do principado de Cristo diante da luz do Espírito Santo e deixo os caminhos de Deus, eu estou me colocando no mundo. O príncipe que governa lá fora não é Deus. Palavras de Jesus. Não é de Deus. Vamos trabalhar, vamos sonhar, vamos estudar, vamos fazer muita coisa aí, coisa boa. Mas se eu me apegar a esse mundo, eu corro o risco de ser Demas atualizados do presente século. E muitos abandonam os caminhos de Deus, amando o mundo. Porque a carga do mundo, ela nos oferece algumas coisas. Quando você vai para o dicionário de Oxford, todo ano eles escolhem uma palavra baseada num banco de dados de revistas e jornais. E a palavra de 2024, que foi muito utilizada e que representa, sabe qual é? Brain rot. Sabe o que significa isso literalmente? Cérebro apodrecido. Devido ao consumo de mídias e de tempo. E eles citam o TikTok no artigo, o Instagram, horas e horas correndo o dedo em conteúdos de baixa qualidade. O problema maior ainda é que o conteúdo que está sendo visto, ele está deteriorando o cérebro das pessoas. Quanto tempo dedicamos aqui? E olha que legal, né? Os meus slides estão aqui. Olha que bom que eu tenho um celular. Ele é útil também. Você pode usar, está tudo certo. Tem as redes sociais da igreja, vamos pregar o evangelho, como eu disse. Mas acontece que o uso excessivo de conteúdos está fazendo o que com a sociedade? A capacidade intelectual, o intelecto, a capacidade mental de raciocínio, ela está cada vez mais curta. E nós vivemos onde é a primeira vez na história que a geração posterior, ela não supera a anterior. Ou seja, a linha é decrescente. Os nossos juvenis, adolescentes aí, eles vão ter que lutar bastante, ralar aí. Por quê? Porque essa geração, ela conseguiu ser menos do que a anterior. E se o processo é evoluir com a tecnologia, com tudo, nós estamos num caminho inverso. Por quê? Por causa do uso excessivo das telas. E está aí a palavra que define bem a humanidade hoje. Já ouviu falar de divórcio cinza? Se você perceber algumas datas aí, eu busquei notícias desse mês. Eu coloquei no Google lá 1 mês atrás. Divórcio cinza são os casamentos de longa data. 30, 40, 50 anos de casamento. O índice está crescendo de divórcio. Pessoas intolerantes. A pandemia ela potencializou uma coisa, o relacionamento dos dois dentro de casa. O índice de divórcio explodiu, a ponto de mudar a lei brasileira em relação ao divórcio, para poder resolver de maneira mais rápida. E agora chegou no divórcio cinza. As pessoas eu tenho meus 30 anos de casamento. As pessoas intolerantes. Queridos, algumas pessoas que eu estudei a Bíblia, casados, muitos deles já não estão juntos. Batizados.
Cito um casal que eu estava estudando a Bíblia e agora que eu voltei de férias, fui com a maior alegria. Olha, voltei das férias, vamos seguir? E o que ele me disse? Divorciamos. Acabou isso tudo. Porque por pouca coisa as pessoas não querem mais abrir mão do seu espaço. Não, eu tenho que ter também o meu espaço dentro do casamento, onde... Amigo, você não pode ter essa liberdade não. O que você quer? Você quer graça? Você quer ter seu momentinho? Você tem que ter sim amigos, vai jogar sua bola aí e tal, mas você tem uma esposa, amigão. O que você quer? Privacidade. De quê? Está bloqueado esse negocinho cheio de senha? É na mão da esposa, para quando ela quiser. É claro que ela não vai ficar pedindo para você toda hora, e vice-versa. Mas que confiança é essa que você tem que bloquear tudo agora? E as pessoas vão se divorciando. 2023 explodiu uma rede. Eu vou falar um pouquinho do mundo para... Entenda o meu discurso hoje. Por que Demas se apaixonou por um mundo em Tessalônica e por que nós nos apaixonamos por esse mundo? Então eu preciso, talvez Demas não tenha feito uma reflexão de como era Tessalônica e o mundo. Então eu queria refletir com você que mundo que estamos vivendo para que a gente não se apaixone por ele. Não é bom negócio. E o Discord, se seu filho é gamer, talvez você tenha montado um super quarto para ele, cheio de LED, um super computador, uma poltrona onde você leva para ele salgadinho o dia inteiro. Talvez você crie seu filho dessa forma. E ele vai conhecer o que é o Discord, uma plataforma, um app, que foi criado para os gamers se comunicarem entre eles, comunidades. Mas o que aconteceu nesse meio? Acontece que as pessoas, os adolescentes, jovens e adultos também, claro, abusadores, eles começaram a fazer grupos de pedofilia, de pornografia, de tortura online, virtual. E quando você ouve os podcasts da delegada do caso, é absurdo. Eles torturam animais ao vivo. Gato, cachorro. E eles colocam desafios a outro de mutilações. E o que acontece? Nas trocas de conteúdo, de nudes, né? Eles chantageiam as meninas e fica assim, olha, se você não fizer isso, eu posto suas fotos. E as histórias das adolescentes que passaram por abuso nesse ambiente chamado Discord, e se você vê esse aplicativo no celular do teu filho, dá uma olhadinha lá. Mas o que aconteceu em 2023? Devido agora às normas de segurança, porque a Polícia Federal foi em cima e foi descoberto... Amigos, quando você lê sobre Discord, é absurdo pensar que crianças e adolescentes fazem essas coisas ali. Eles migraram de plataforma. E até pouco tempo, eu pedi para minha filha olhar, falei, dá uma olhada se ainda está no Apple Store aí. Porque tinha gratuito aí, o Project Z. Então, aqueles homens, aqueles abusadores vieram para cá. E agora estão indo para outro lugar. O ambiente, amigo, seguro da tua casa, não é o quarto do teu filho. Não é ele trancado por horas dentro do quarto. Isso não é sadio, não é saudável. É desajuste isso. Não pode ser assim. Quer deixar ele brincar um pouquinho ali nos gamers? Deixe. Mas saiba que o que ele faz, com quem ele faz, que ambiente é esse. O que isso gera? Ansiedade, depressão, pelo comparativo também das redes e pela exposição. O Instagram diz que vai tirar os filtros agora. Depois de lesar milhões de pessoas com esse vício da tecnologia, vamos tirar os filtros. As pessoas não aparecerão como elas são realmente. E realmente tem pessoas que a gente não sabe se são as pessoas mesmo, né? A gente encontra pessoalmente e fala, rapaz, será que é ele? É ele. É ele, não é, é. Porque o ego, a vaidade está inflada demais pelas redes sociais. Mas esses adolescentes, agora, dá uma olhada nesse percentual. Esse percentual aqui de baixo. 3.300% subiu a procura nos postos de saúde por ansiedade e depressão. E olha o número comparativo, no mesmo período comparado de um ano, de 1.500 atendimentos para 53 mil atendimentos. Esse é um mundo
por quem as pessoas se apaixonam. Esse é o mundo em que vivemos. E quando a gente começa a buscar sobre isso, e aonde estoura tudo isso aí? O aumento de suicídio. Que não podemos falar muito sobre suicídio para não motivar, incentivar. Há muitas mortes por suicídio que no laudo do perito ele coloca outra causa de morte. Mas o índice de suicídio entre os adolescentes subiu muito. Eu vou te dar outro dado. Os idosos são um dos grupos que mais se suicidam. Por que a gente faz com o papai e com a mamãe? Pai, o senhor não pode dirigir, tira o carro. Pai, o senhor não pode trabalhar, tira o trabalho. Pai, o senhor não pode, o senhor não pode, o senhor não pode. E põe o idosinho lá no quarto do fundo e não leva para lugar nenhum. E parece que é um fardo levar ele para alguma festa. E a gente vai o quê? Esquecendo. E sabe o que acontece lá no fim, da ponta da corda? Por tristeza. Esse é o mundo que muitos deixam os ambientes dos caminhos de Deus para buscá-los. É muita notícia ruim, né? Sermão amargo. Mas como eu disse, Deus vai falando ao coração e vai colocando pensamentos que a gente precisa ser falado também no ambiente de igreja. Precisa ser colocado também. E aí quando você olha essas notícias, que eu não vou ler, você já está lendo, que notícia é essa aí? Que coisa horrível que é o ser humano num mundo de pecado e no pecado. Agora é norma para as empresas. Queridos empresários, uma norma para você aí agora, a partir de 2025. Precisa ter planos e projetos para a saúde mental dos funcionários. Por causa do índice de burnout. E o burnout agora, a Organização Mundial de Saúde mudou a classificação dele. Está no CID-11. O CID é quando você vai no médico, ele põe lá o número da sua enfermidade. O burnout está lá também. Por quê? Porque já ouviu falar assim, ó, trabalha enquanto os outros dormem, produtividade. Continua assim, para adoecer. Não tem descanso, não para. AVC existe, infarto também. O cansaço, esgotamento físico, emocional, também mental. O Evangelho como está hoje? Eu admiro muito por ser obreiro da igreja, as pessoas me mandam muitas coisas. Marcos, o que você acha disso? E eu falo sempre, eu acho que você precisa estudar a Bíblia. Porque o Evangelho não é no TikTok que você aprende da Bíblia, amigo. É lendo a Bíblia. Não são vendo vídeos pontuais curtos de 15 segundos, 30 segundos que vai confundir tua mente. Mas olha o que esse pastor está fazendo. Uau, tem mais um relógio aqui. Ainda bem que eu vi Jesus, o bonito está ofertando. É um Bulgari. Quanto você acha que vale esse relógio, mais ou menos? 30 mil reais, é um Bulgari. Alguém ofertaria 20 mil reais nesse relógio? 25, você? Então vem cá, compra, esse relógio é seu. Financeiro. Opa, financeiro. Porque alguém doou um Bulgari, um relógio, de valor de aproximadamente de 30 mil. Ele disse, alguém quer um leilão entre os irmãos? Alguém quer ofertar? A oferta já era o relógio. Mas ele transformou isso em quê? Já em dinheiro em espécie. Já chama o financeiro. Esse é o tipo de evangelho que também tem sido pregado em alguns lugares. Igrejas abarrotadas desse evangelho. Igrejas abarrotadas de um evangelho que virou, infelizmente, motivo de piadas e memes e absurdos os momentos que a gente às vezes olha para as coisas que estão sendo feitas com o evangelho. Me admira quando as notícias sobre os pastores de algumas igrejas é esse tipo de notícia. Onde pastor está vendo se as irmãzinhas vão servir para boas esposas, crianças, utilizando a palavra de Deus para pregar um evangelho distorcido. E o diabo é expert nisso.
Amigo, o diabo ele é sutil. O diabo ele trabalha de uma forma tranquila. Ele vai minando os nossos pensamentos, a nossa conduta, colocando dúvidas, questionando os mandamentos. Será que de fato realmente essa coisa de sábado faz sentido hoje? Mas eu ouvi um outro pastor de tal denominação dizendo que não. E ele começa a juntar peças aqui e ele abandona a fé. Porque ele vai buscar o evangelho que o mundo prega. O evangelho que o mundo prega não é este. E ainda se persegue cristãos no mundo. E eu quero te dizer que quanto mais for afunilando para a volta de Jesus, maiores serão as dificuldades desse mundo. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, Paulo fala sobre os últimos dias, e o Everton falou sábado passado uma parte sobre isso. Serão tempos difíceis, onde os homens serão amantes de si mesmos, jactanciosos, orgulhosos, desobedientes a pais e mães. A sociedade do tempo do fim, toda ela, relatada em 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5, toda ela já está aí. Já vivemos essa sociedade que Paulo escreveu a Timóteo. Ela já está aí. E aí você olha para a guerra, e número de guerra é uma coisa absurda. Mas eles colocam hoje, por exemplo, que mais ou menos 200 mil, amanhã caiu para 100. Os números mentem muito, não dá para ter uma estimativa, mas são muitas perdas. Na Ucrânia, em Gaza. E sabe que tem um conflito que pouco se fala nas mídias, que é esse no Sudão. E quase 1 milhão de pessoas saem do Sudão para irem para o Sudão do Sul, por perseguição, por ideologias políticas, e o povo está morrendo de fome pelo caminho. Mas sabe por que não dá notícia isso? Porque é da África subsaariana. Ali tem pobreza, não é interessante para político nenhum isso. Deixa eles irem. Entende quando a mente do ser humano ela está tão desapercebida do que é real, que o ser humano passa a ser números e pessoas a serem usadas para recursos de si próprios, dos governantes. Por isso que devemos ser sábios ao escolher os governantes. Este é o mundo em que vivemos e este é o mundo que muitos deixam os caminhos do Senhor para segui-los. E o reloginho da ciência, o reloginho do juízo final, claro que é uma metáfora, uma representação. Por que estamos tão próximos desse planeta não suportar mais? Pelo contexto social que vivemos hoje. Isso é claro para todos, não precisa ser cristão para ver a condição que o ser humano chegou hoje. Mas sabe o que me alegra? É saber que há um Deus cuidando de tudo isso e vendo tudo isso. A Bíblia diz que o Senhor está com seus olhos sobre os bons e os maus. A justiça é dele. Por mais que achamos injusto todas as coisas que vimos hoje, e me desculpem por essas notícias, essa churrada de péssimas notícias, mas é o lugar onde você mora. E é bom sabermos onde a gente mora. É bom saber como vivemos. É bom saber com quem nos relacionamos e como pensam as pessoas. A minha última paciente, ela vem de um relacionamento homoafetivo e passava por uma separação. E aqui você tem que dividir o cristão e o psicólogo. Porque eu preciso ajudar um ser humano. E meu olhar agora é olhar para o ser humano que está em sofrimento. Ainda que meus valores cristãos não aprovem esse tipo de relacionamento. Mas tem um indivíduo sofrendo e pedindo ajuda. E precisa ser ajudado. E quantos são os nossos que vão e que voltam e que precisam de ajuda? E às vezes a gente não estende a mão para esses que estão voltando do mundo. São muitos que vão, se aventuram no mundo e se deparam com esse mundo, mas querem voltar. A Bíblia não fala sobre Demas, se ele voltou ou não. Mas Paulo, quando escreve aos Timóteo, ele faz refletir, e para mim essa frase, eu gostaria que você lembrasse disso. Porque quando a gente diz que acredita em Deus, mas não obedece nele, é justamente o comportamento que o diabo tem.
Porque no livro de Tiago, a Bíblia diz: crês que Deus existe? Faze bem, porque até os demônios acreditam e estremecem diante dele. Satanás crê em Deus, mas ele não obedece a Deus. Ele estremece diante de Deus. E estar fora dos caminhos de Deus deveria ser motivo para o meu coração de estremecer diante de Deus. Porque em Hebreus 10 diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Esse é Deus. Porque Ele julgará a todos no tribunal de Cristo. Deixe o juízo para Deus. O pastor Igor Fonseca, um dia ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele diz: olha, o trigo e o joio estão aí, dentro da igreja. Mas não me importa quem é o joio, importa-se em ser trigo. A minha preocupação tem que ser: eu sou o trigo, não é se tem joio, porque o ceifeiro virá. E nesse mundo, se eu continuar sabendo quem é Deus e desobedecendo, é o diabo que está falando mais na minha vida do que Deus. Mensagem escolhida diz o seguinte: Satanás encontra muitas vezes poderoso instrumento para o mal no poder que uma mente humana é capaz de exercer sobre outra. Esta influência é tão sedutora que a pessoa que está sendo moldada por ela fica miúdo inconsciente de seu poder. O inimigo tem usado pessoas para influenciar pessoas, influenciar pensamentos diferentes dos cristãos. O diabo usa pessoas, assim como Deus usa pessoas. E eu preciso olhar para o espelho e perguntar: quem tem me usado? É Deus? Porque se não for Deus, eu corro o risco de deixar os caminhos de Deus para amar o presente mundo e se apaixonar por ele como Demas fez. E Demas estava com um homem fantástico. O homem que diz para nós renovarmos a nossa mente, para que a gente possa comprovar quão boa e agradável é a vontade de Deus. Enquanto na nossa mente estiver impregnada de coisas desse mundo, dificilmente enxergaremos quem é Deus e quão é agradável servi-lo. Não abra caminho nos seus pensamentos para um caminho de perdição. Ao lembrar de pecados acariciados que temos, tente se afastar deles. Coloque os joelhos no chão. Peça para Deus: Senhor Deus, que eu consiga abandonar isso. E agora em 2 Timóteo, ainda no capítulo 4, um pouco antes de Paulo dizer que Demas havia abandonado, no verso 6 e 7 diz o seguinte: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Paulo sabia que era o fim e ele diz: olha, eu fiz o que pôde ser feito. Eu lutei. Agora eu pergunto: quantos aqui sabem que sua vida está próxima de terminar? É difícil. Não sei, eu acho que eu ainda tenho saúde. Mas o dia de amanhã, ele muda. O ambiente do Hospital Santa Rita foi um ambiente que fiquei por 6 meses. E na oncologia, você percebe como a vida da pessoa mudou do dia para a noite. Pois é. Estou com alguns tumores, estou com um câncer. E a vida mudou depois de um diagnóstico. Quem garante que a nossa vida é longa? Não espere. Paulo teve uma oportunidade tremenda de viver com Cristo, de conhecê-lo, mas de viver o Evangelho, a ponto de não ter vergonha de falar sobre esse Evangelho. E Paulo, ele é decapitado em Roma, a mando de Nero. Martírio.
Talvez o nosso martírio é abandonar esse pecado que você tanto luta e que eu tanto luto. A tortura ela pode ser interna e não externa, porque o pecado faz isso. O pecado traz esse sabor. Arrependimento é você amargar tanto que você fala: eu não quero mais isso para a minha vida. Isso é arrependimento. O arrependimento ele leva ao abandono do pecado. E nessa manhã você pense em que mundo nós vivemos e lembre-se, esse é um mundo governado infelizmente pelo inimigo. Mas acima do inimigo existe um Deus. Existe um Deus que está disposto a transformar a sua vida e a minha vida. Que Deus abençoe vocês e eu convido vocês a se colocarem em pé para uma palavra de oração. Senhor Deus, Senhor, aqui estamos diante de Ti mais uma vez. Senhor, clamamos como igreja, como famílias, como pessoas, filhos Teus. Senhor, nos limpe dos nossos pecados, nos perdoe dos pecados. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que os nossos pecados, ainda que vermelhos, eles serão brancos como a neve. Mas, Senhor Deus, tire essas manchas do pecado de nossa vida, que realmente o sangue de Cristo seja derramado sobre nós, as suas vestes brancas e puras, Senhor Deus, sejam vestidas em nós. Sabemos que ainda que não mereçamos tamanha graça, mas o Senhor nos dá. Então, o preço pago por nós, Senhor Deus, é um preço altíssimo. O Senhor nos valoriza. Se há algum coração aqui que tem dificuldade de entender o seu valor, Senhor Deus, que ele encontre nas páginas da Bíblia Sagrada o valor que ela possui. Mas, Senhor, o inimigo tem trabalhado e esse mundo, Senhor Deus, se transformou em um mundo onde o príncipe das trevas, Senhor Deus, tem colocado a sua forma de governo. Mas, Senhor Deus, nós cremos no governo eterno das suas mãos. A nossa vida, Senhor Deus, queremos colocar em tuas mãos. A vitória, Senhor Deus, será dada por Ti. A vitória sobre o pecado Cristo deu na cruz e nos ofertou, mas que a gente, Senhor Deus, realmente abrace essa graça. Que tenhamos, Senhor Deus, sim, uma identidade de cristãos. Que sejamos como Paulo, um homem que foi fiel até o fim. E, Senhor, se há pessoas que pensam como Demas, que abandonou o Evangelho, nos ajude a tirar isso do coração. Que a gente tenha mais tempo de qualidade, mais leitura da Tua palavra, mais comprometimento, Senhor Deus, com as coisas do Evangelho, a pregação deles. E, Senhor, que as nossas rádios e TVs sejam um canal realmente de bênçãos, são muitos os testemunhos, mas coloque em nosso coração o desejo, Senhor Deus, também de participarmos desses estudos ofertados, que a gente tenha coragem de convidar pessoas para vir até o nosso templo, para abrir a palavra, para aprender desse Deus, tirar as pessoas desse mundo, Senhor Deus. Nos ajude a ser fortes como o povo remanescente. Abençoe a cada família aqui. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, em nome de Jesus. Amém.